A few years ago, Há alguns anos atrás, quando servia como 70 diária no Brasil, minha família e eu fomos passar as férias no sul do país, na bonita cidade de Florianópolis. No domingo, como de costume, fomos à igreja mais próxima de onde estávamos. Minha esposa e eu, e nossa filha mais velha, assistimos a uma aula da escola dominical, onde o tema abordado era o nosso testemunho pessoal do Evangelho. Em certo ponto da lição, a professora perguntou aos alunos quem gostaria de compartilhar alguma experiência marcante que tiveram quando buscavam o seu testemunho sobre a igreja. Enquanto alguns irmãos e irmãs contavam suas histórias, repassei mentalmente minhas próprias experiências como converso, tentando encontrar algo que pudesse dividir com a classe. Mas por mais que eu procurasse, não consegui pensar em nada muito marcante em meu processo de adquirir um testemunho. Enquanto pensava e ouvia as experiências das outras pessoas, dei-me conta de que a professora esperava por minha participação. Ela estava ouvindo os outros membros e fez-me perceber que aguardava pela minha grandiosa experiência a ser compartilhada. Afinal de contas, eu era um 70 diária e devia ter algo impressionante para contar. Sentindo que o tempo passava e que ela esperava que eu dissesse algo, esforcei-me para encontrar alguma coisa que se enquadrasse na categoria de acontecimento marcante, mas não consegui pensar em nada, para desapontamento da professora. Por mais que eu quisesse ajudá-la, não consegui atender às suas expectativas. Felizmente, era domingo de jejum, e na reunião sacramental aproveitei a oportunidade para expressar meu testemunho à congregação, e em especial para aquela irmã e os seus alunos da escola dominical. Não foi uma experiência extraordinária que eu tinha para compartilhar, mas sim um testemunho sincero que eu tenho a respeito das verdades do Evangelho restaurado. Às vezes, pensamos que para ter um testemunho da igreja, precisamos de uma experiência grandiosa e emocionante, ou de um acontecimento único, que elimine qualquer dúvida de que recebemos uma resposta ou confirmação. Mas nem sempre é assim. O presidente Boyd K. Packer nos ensinou, abre aspas, a voz do Espírito é descrita nas Escrituras como não sendo nem áspera, nem forte. Não é uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas sim uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro, que penetra até o âmago da alma e faz arder o coração. Lembrem-se de que Elias descobriu que a voz do Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas era uma voz mansa e delicada. O presidente Boyd K. Packer prossegue dizendo, o Espírito não chama nossa atenção gritando ou sacudindo-nos com força. Ele sussurra. Ele nos afaga tão gentilmente que, se estivermos preocupados com alguma coisa, talvez não sintamos nada. De vez em quando, ele nos chamará com suficiente firmeza para que prestemos atenção. Mas na maioria das vezes, se não prestarmos atenção ao delicado sentimento, o Espírito irá se retirar e esperar que o busquemos e o ouçamos e digamos à nossa própria maneira o mesmo que Samuel disse no passado. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fecha aspas. Grandes acontecimentos não são garantia de que o nosso testemunho será forte. Lamã e Lemuel são um bom exemplo disso. Eles receberam a visita de anjos, mas depois, quase no minuto seguinte, já estavam questionando a vontade do Senhor. Alguns grandes líderes desses últimos dias também podem nos ensinar algo a respeito deste princípio. Eles foram ensinados do alto, na época da restauração, mas ainda assim não foram fortes o suficiente para perseverar até o fim.
Essas experiências nos mostram que o receber o testemunho da voz mansa e delicada pode, às vezes, ter um impacto mais forte em nosso testemunho do que a visita de um anjo. Como um jovem rapaz, em Porto Alegre, Brasil, sendo ensinado a respeito da igreja por 2 sisters missionárias, eu lembro que esperava receber uma resposta para minhas orações com algo grandioso e indiscutível. Isso nunca aconteceu. Mas isto não significa que eu não tenha desenvolvido uma certeza suficiente para filiar-me à Igreja Restaurada. Alma nos ensina sobre esse processo de formação de um testemunho. Ele diz: Mas eis que, se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, e eu penso que esse era o meu caso como pesquisador, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Desde aquela época, como pesquisador da igreja, e depois como missionário, e mais tarde como pai e líder, todas essas experiências juntas formaram um conjunto de experiências e sentimentos, pequenos em sua maioria, mas que não deixaram dúvida de que a semente é uma boa semente. Alma continua seus ensinamentos a respeito do testemunho. Ele diz assim: comparemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. O testemunho, portanto, pode vir para algumas pessoas por meio de um acontecimento único e marcante, mas para outros pode vir através de uma sequência de experiências talvez não tão extraordinárias, mas que, quando combinadas, testificam de modo indiscutível que aquilo que estamos aprendendo e vivendo é verdadeiro. Hoje, depois de muitos anos como membro da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, talvez eu não consiga lembrar da maioria das experiências que formaram o meu testemunho. Ainda assim, todas essas experiências deixaram sua marca e contribuíram para o meu testemunho da Igreja Restaurada. Tenho hoje certeza absoluta das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria de encerrar prestando esse testemunho, não apenas para a irmã que deu aquela aula na escola dominical, mas também para todos vocês, que eu sei que o nosso Pai Celestial vive. Sei que Ele nos ama, somos seus filhos, Ele ouve nossas orações. Sei que Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele morreu, ressuscitou e expiou pelos nossos pecados. Sua expiação tem me abençoado todos os dias de minha vida. Testifico-lhes que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada nesses últimos dias pelo profeta Joseph Smith. Ele foi um profeta de Deus. Sei que hoje somos liderados por um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson. Sei que ele é um profeta para os nossos dias, assim como Moisés, Abraão e Isaías foram para os seus dias. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, assim como a Bíblia, e é outra testemunha do Salvador. Sei que o poder do sacerdócio foi restaurado e tem abençoado muitos santos no mundo inteiro. E presto meu testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.